mulher fez um vídeo reclamando de pessoas que duetavam vídeo sem falar nada, mandando as pessoas pararem. Só que a internet não perdoou. 45 mil pessoas duetaram o vídeo. Esse cara começou com o braço, e aí esse adicionou o corpo na conversa. Outra pessoa ajudou com o braço que faltava. E é claro, não dá pra ela não ter pernas. E um cachorro que invadiu o vídeo. Aí esse cara deu continuidade pro cachorro. E esse obcecado por Lego adicionou os pés do cachorro. Mas o que acontece quando ele sai da tela? Esse cara respondeu essa pergunta importantíssima. Esse aqui segurou os Legos, mas sem querer derrubou alguns. Mas essa mulher ajudou ele a se equilibrar. Mas precisaram apontar a perna dela. E aí adicionaram a segunda perna, que é um monte de papel higiênico, que é segurado pela pequena sereia. Eu amo a internet. Essa mulher fez um vídeo reclamando de pessoas que duetavam vídeo sem falar nada, mandando as pessoas pararem. Só que a internet não perdoou. 45 mil pessoas duetaram o vídeo. Esse cara começou com o braço, e aí esse adicionou o corpo na conversa. Outra pessoa ajudou com o braço que faltava. E é claro, não dá pra ela não ter pernas. E um cachorro que invadiu o vídeo. Aí esse cara deu continuidade pro cachorro. E esse obcecado por Lego adicionou os pés do cachorro. Mas o que acontece quando ele sai da tela? Esse cara respondeu essa pergunta importantíssima. Esse aqui segurou os Legos, mas sem querer derrubou alguns. Mas essa mulher ajudou ele a se equilibrar. Mas precisaram apontar a perna dela. E aí adicionaram a segunda perna, que é um monte de papel higiênico, que é segurado pela pequena sereia. Eu amo a internet. Essa janela não precisa de cortina, porque ela é cheia de areia. E se você gira em 360, essa areia começa a cair e cobre perfeitamente o vidro da janela, dando privacidade pra você e te protegendo do sol sem precisar fechar a cortina. E ela também é bem satisfatória porque vai fechando devagarzinho. Quantos milhões será que custa? Durante uma aula online, todos os alunos estavam com a câmera desligada. O professor achou estranho e perguntou se tinha feito algo de errado. Mas o que ele não sabia é que isso viraria uma das melhores aulas da sua vida. Os alunos tinham preparado uma surpresa para ele, e para isso precisavam ligar a câmera ao mesmo tempo. Dr. Brown, we actually kind of wanted to do something. Foi aí que todos eles levantaram uma plaquinha, dizendo obrigado, professor Brown. A carinha do professor. Durante uma aula online, todos os alunos estavam com a câmera desligada. O professor achou estranho e perguntou se tinha feito algo de errado. Mas o que ele não sabia é que isso viraria uma das melhores aulas da sua vida. Os alunos tinham preparado uma surpresa para ele, e para isso precisavam ligar a câmera ao mesmo tempo. Dr. Brown, we actually kind of wanted to do something. Foi aí que todos eles levantaram uma plaquinha, dizendo obrigado, professor Brown. A carinha do professor. Essa é a mulher mais baixa do mundo. Ela tem mais de 30 anos, mas tem só 63 centímetros de altura. Pra ela, coisas simples como subir escadas ou comer pizza podem ser bem difíceis. E até roupas de bebê ficam largas nela. Mas também tem algumas vantagens, como sempre entrar de graça em parques de diversão e comer sempre do cardápio infantil. E além de mulher mais baixa, ela tem o recorde mundial de menor mão, menor pé e menor peso. E essa é ela comparada ao sapato do homem mais alto do mundo. Essa é a mulher mais baixa do mundo. Ela tem mais de 30 anos, mas tem só 63 centímetros de altura. Pra ela, coisas simples como subir escadas ou comer pizza podem ser bem difíceis. E até roupas de bebê ficam largas nela. Mas também tem algumas vantagens, como sempre entrar de graça em parques de diversão e comer sempre do cardápio infantil. E além de mulher mais baixa, ela tem o recorde mundial de menor mão, menor pé e menor peso. E essa é ela comparada ao sapato do homem mais alto do mundo. Essa
Essa é a música mais longa do mundo. Ela tá tocando desde 1 de janeiro de 1999 e só vai acabar em 31 de dezembro de 2999. Ela chama Long Player e tá programada pra tocar sem pausa, desses instrumentos que parecem umas bacias. E apesar que você nunca vai conseguir ouvir ela inteira, dá pra ouvir ela ao vivo pela internet. Essa é a música mais longa do mundo. Ela tá tocando desde 1 de janeiro de 1999 e só vai acabar em 31 de dezembro de 2999. Ela chama Long Player e tá programada pra tocar sem pausa, desses instrumentos que parecem umas bacias. E apesar que você nunca vai conseguir ouvir ela inteira, dá pra ouvir ela ao vivo pela internet. Essa é a música mais longa do mundo. Ela tá tocando desde 1 de janeiro de 1999 e só vai acabar em 31 de dezembro de 2999. Ela chama Long Player e tá programada pra tocar sem pausa, desses instrumentos que parecem umas bacias. E apesar que você nunca vai conseguir ouvir ela inteira, dá pra ouvir ela ao vivo pela internet. Você consegue responder a pergunta impossível de entrevista no Google? Eu vou te fazer a pergunta e deixar a resposta no final. Se você fosse do tamanho de uma moeda e caísse num liquidificador que vai ser ligado daqui 60 segundos, o que você faria? A maioria das pessoas pensa em coisas como se esconder embaixo das lâminas ou tentar fugir de lá. Mas essa não é a resposta que eles querem. O objetivo é ver se você surta ou fica criativo. E juntaram várias inteligências artificiais pra achar a resposta perfeita. Que é, se eu for pequeno, mas a minha força for a mesma de agora, eu seria super forte. Tipo uma formiga que consegue levantar 50 vezes o seu peso. Então eu posso usar a minha super força pra evitar que as lâminas girem. Você consegue responder a pergunta impossível de entrevista no Google? Eu vou te fazer a pergunta e deixar a resposta no final. Se você fosse do tamanho de uma moeda e caísse num liquidificador que vai ser ligado daqui 60 segundos, o que você faria? A maioria das pessoas pensa em coisas como se esconder embaixo das lâminas ou tentar fugir de lá. Mas essa não é a resposta que eles querem. O objetivo é ver se você surta ou fica criativo. E juntaram várias inteligências artificiais pra achar a resposta perfeita. Que é, se eu for pequeno, mas a minha força for a mesma de agora, eu seria super forte. Tipo uma formiga que consegue levantar 50 vezes o seu peso. Então eu posso usar a minha super força pra evitar que as lâminas girem. Todos os filmes têm uma piada interna que você nunca percebeu. Você já ouviu esse grito? Porque ele aparece em quase todo filme famoso. Mas por que Hollywood usa o mesmo grito em todos os filmes? Em 1951, criaram esse efeito sonoro pra uma cena em que um cara era mordido por um jacaré. Só que na época era muito caro produzir esse tipo de coisa. Então reutilizaram esse grito em vários filmes. Só que em 1977, a galera que tava fazendo Star Wars descobriu isso. E achou que seria muito engraçado colocar ele no filme só de meme. Só que outros diretores gostaram da ideia. E usar ele virou uma grande piada interna. Todos os filmes têm uma piada interna que você nunca percebeu. Você já ouviu esse grito? Porque ele aparece em quase todo filme famoso. Mas por que Hollywood usa o mesmo grito em todos os filmes? Em 1951, criaram esse efeito sonoro pra uma cena em que um cara era mordido por um jacaré. Só que na época era muito caro produzir esse tipo de coisa. Então reutilizaram esse grito em vários filmes. Só que em 1977, a galera que tava fazendo Star Wars descobriu isso. E achou que seria muito engraçado colocar ele no filme só de meme. Só que outros diretores gostaram da ideia. E usar ele virou uma grande piada interna. Essa é a pior mãe do mundo. Toda noite, às 9 horas, a mãe desse menino desligava o roteador da tomada. E anunciava que o Wi-Fi do dia tinha acabado. Não importava se você precisava da internet pra alguma coisa. Ela desligaria 9 em ponto. Numa noite, o menino tava quase terminando um trabalho que precisava entregar naquele dia. E o relógio marcava 8h59. Às 9 em ponto, ela desligou. O menino pediu pra ela deixar só mais 10 minutos. Mas a mãe disse que não. Ele ficou desesperado, porque sabia que se não entregasse o trabalho, ele repetiria de ano. Meia-noite chegou e ele não entregou. No dia seguinte, ele tentou explicar pro professor. Disse que a sua mãe tinha essa regra. E que ele precisava de só mais um dia para poder entregar o trabalho. E o professor aceitou. E ele tirou 10. Essa é a pior vizinha do mundo. Um menino de 8 anos fez uma barraquinha de cachorro-quente na frente da sua casa pra juntar dinheiro e comprar jogos. Ele fez muito sucesso e por 2 anos o bairro inteiro comprava os seus lanches todo dia. Até o dia que essa senhora mudou pro bairro e não gostou da barraquinha dele. Ela então ligou pra polícia pra denunciar que ele tava vendendo comida sem autorização. Só que quando a polícia chegou e viu que quem tava vendendo era uma criança, ensinaram uma lição pra ela. Eles compraram vários cachorros-quentes dele e pagaram pra ele fazer um curso e conseguiu o certificado
certificados pra vender os lanches com autorização. Essa é a pior vizinha do mundo. Um menino de 8 anos fez uma barraquinha de cachorro-quente na frente da sua casa pra juntar dinheiro e comprar jogos. Ele fez muito sucesso e por 2 anos o bairro inteiro comprava os seus lanches todo dia. Até o dia que essa senhora mudou pro bairro e não gostou da barraquinha dele. Ela então ligou pra polícia pra denunciar que ele tava vendendo comida sem autorização. Só que quando a polícia chegou e viu que quem tava vendendo era uma criança, ensinaram uma lição pra ela. Eles compraram vários cachorros-quentes dele e pagaram pra ele fazer um curso e conseguiu certificados pra vender os lanches com autorização. Essa é a piscina mais funda do mundo. Ela tem 60 metros de profundidade, mas dentro dela tem uma cidade submersa com várias salas secretas. Lá tem ruas, apartamentos, supermercado, uma BMW, um tabuleiro de xadrez, Lego, um fliperama, que eu acho que não funciona, bilhar, pebolim e uma quadra de basquete. Ela é tão profunda que daria pra mergulhar um prédio de 20 andares nela. Você nadaria aí? Existe uma playlist no Spotify chamada Meu Pedido do McDonald's, que é: olá, eu quero um Big Mac sem picles, ketchup extra, batatas fritas pequenas e também uma Sprite. Maior que a vida é isso. Obrigado. Genial! O mundo. Ela dura 3 dias e se você tentar colar, vai ser preso por 7 anos. Ela tem identificação facial e impressão digital. E a polícia ronda as ruas das escolas, usando drones pra vigiar os alunos. Mas ainda assim eles tentam colar, usando de canetas que transmitem as perguntas até óculos com câmera escondida. Essa prova é o Enem da China. E é tão difícil que quando eles terminam a prova, são recebidos com flores pela família. E comemoram desse jeito.